No livro de Daniel, capítulo 12, versículo 2, nós temos um versículo que diz assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Nós temos um versículo bíblico no Novo Testamento que diz que horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. E Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele diz assim: eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas ao soar a trombeta ressuscitaremos, deixando esse corpo mortal e nos revestindo da imortalidade, deixando esse corpo corruptível e nos revestindo da incorruptibilidade. Como num vídeo anterior já disse que Deus nos agraciou com a imortalidade, que é uma característica deste Deus, deste ser que não tem causa, porque ele em si é pleno e ele é eterno, e a vida que temos também ela não tem fim, porque foi doada graciosamente para nós por ele. Então nós podemos pensar que a ressurreição do corpo ela é de uma importância imensurável dentro da ótica cristã. Nós podemos observar que existem diferenças na maneira como se interpreta, mas se a visão grega ela via o corpo como algo muito ruim, na visão cristã o corpo ele não é isso que os gregos defendiam. Pelo contrário, você vai transitando nas escrituras, você vai ver várias vezes Deus mostrando que a relação dele conosco pela fé, configurando o Novo Testamento então, algo tremendo, que é quando o Espírito Santo de Deus ele faz morada naqueles que creem. Então deixando claro uma evidência de que o corpo ele é importante, porque ele é uma forma de funcionarmos neste mundo aqui material, e que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus, e que por isso é que nós somos a igreja do Deus vivo, não um edifício construído com tijolo e cimento, mas ele tabernaculou em nós, ele veio, Emanuel, o Deus conosco, presente, por meio de Jesus e confirmado como um penhor da nossa herança, como garantia da nossa fé, o Espírito Santo que nos traz essa certeza. A Bíblia, ela ensina que Deus criou o homem corpo e alma e que o homem não é completo sem o seu corpo. É interessante que nós temos um corpo que se expressa, nós temos uma alma que quando pensamos na vida, nós integramos a vida, tanto a dimensão física e espiritual, como também emocional. A razão, tudo está presente. Tanto a encarnação como a ressurreição corporal de Cristo prova que o corpo não é mau, mas sim bom. Porque Cristo ressuscitou e prova então que todos que são de Cristo também ressuscitarão com corpos agora glorificados. Nós nos assentamos e descansamos. O mundo jaz numa ignorância muito grande acerca desta possibilidade de pensar o transcendente, a eternidade de Deus e suas promessas. E querem traduzir por uma linguagem humana aquilo que nós não podemos descrever e nem conceituar, nem teorizar. Então cria-se um problema muito grande. Agora, quando partimos de um princípio que a Bíblia fala, Jesus dizendo: olha, eu sou a ressurreição e a vida, todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, esse nunca morrerá. Olha que coisa linda. Porque Cristo ressuscitou dos mortos, todos os que são de Cristo também ressuscitarão com corpos glorificados. Aqueles que morreram em Cristo já desfrutam da glória de Deus, de uma felicidade completa. Porque Deus ele é atemporal, ele não o Kairos, o tempo de Deus, ele é diferente do nosso. A linguagem bíblica ela traz para nós uma compreensão dentro da nossa
realidade linguística humana, conceitual. Então não tem nada para descrever. Tudo que se elabora vinculando ao transcendente, acabamos criando imagens humanas. Você percebe que quando eles tentam criar a imagem de um ET, eles colocam uma anteninha, mas tem uma resposta como um parâmetro humano. Na arquitetura nós temos assim, uma pessoa constrói uma casa, aí vem um vizinho e constrói outra. Sem que ele perceba, ele pega alguma coisa dessa casa e ajusta na arquitetura da sua. Chama-se resposta. Ou seja, essa aqui teve uma influência muito grande e, por fim, aquele vizinho fez algo que trazia uma pequena identificação, que ele inclinou-se na sua sensibilidade e seu gosto. A ressurreição do corpo, portanto, é uma doutrina singular, fundamental da fé cristã. Ou seja, se você não acredita na ressurreição, você é incrédulo. Você acreditar em Deus e não acreditar na ressurreição, você, na verdade, você é parcialmente um cético. Ou, na verdade, ignorante acerca da sua fé em Deus. Porque se Deus é real e existe, e a vida é um dom dele, e ele tem a vida em si, ele pode dar. Jesus falou, eu posso dar a minha vida porque eu retorno ela novamente. Se cremos na ressurreição de Cristo, nós vamos crer também na ressurreição daqueles que têm fé em Cristo. E Jesus falou para Marta que Lázaro iria ressuscitar. Olha que coisa linda. Agora, antes de pensarmos na natureza da ressurreição, nós temos que nos ocupar neste tempo da ressurreição. Quando é que isso estará acontecendo? Isso acontecerá em algum momento. Muitas hipóteses, conjecturas são levantadas. Depende da maneira como a pessoa entende o livro de Apocalipse, estabelece a sua relação de uma forma nacionalista com a cultura judaica e com aquela revelação que teve como base de início e localização geográfica lá no mundo, naquele mundo oriental, e que nós pensamos que ali é um lugar sagrado dentro da ótica histórica deles. Mas na verdade a gente sabe que a ressurreição ela tem basicamente duas etapas. Você tem a morte física e espiritual, e você tem também o novo nascimento, que é uma ressurreição em que a vida de Cristo ela começa a fazer parte da sua vida a partir do momento que você nasce de novo, crendo em Jesus, na salvação que ele trouxe. Porque todo aquele que crê em Jesus tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. São palavras do próprio Jesus. E nós temos a segunda ressurreição, que aí nós temos a primeira morte física e temos a segunda morte espiritual. Nós temos também a primeira ressurreição espiritual, que é o novo nascimento, quando nós entramos em aliança com Deus, Ele conosco, e a segunda ressurreição, quando Cristo voltar na glória com poder, em que a história terá então o seu fim. E a Bíblia nos fala que muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. A linguagem bíblica, ela traz para nós uma compreensão dentro dessa dimensão que vivemos e entendemos. Então ela não tem como traduzir toda a profundidade desse céu de Deus, dessa cidade do Deus vivo. O salmista ele escreve ali, inspirado por Deus, existe um rio cujas águas alegram a cidade de Deus, a morada do Altíssimo, e que nunca será abalada, porque Deus mesmo está no meio dela. Existe uma dinâmica no mundo transcendente, no mundo espiritual, no universo, no cosmo de Deus, e como temos aqui. Agora, tentar identificar e compreender e ainda mais explicar
essa realidade de maneira clara? É impossível. É pela fé que nós cremos nessa verdade. Todo aquele que crê em Jesus nunca morrerá. Você nunca morrerá se você crer na ressurreição, na tua ressurreição por causa da ressurreição de Jesus.